Amigo do Senhor, nossa reunião tão linda que Deus permite, nosso Paizinho, Ele nos coloca sempre à disposição para que a gente possa refletir e agir, é o que depende de nós, que a nossa atitude possa alegrar o coração dele. Então eu peço a vocês, vão fechar os olhos para a gente poder fazer a oração inicial e que Deus possa contemplar o nosso dia, entregando uma palavra ao coração de todos. Pai, o Senhor que é pura bondade, Senhor. O Senhor que tem permitido tudo, Pai. O Senhor que é presente sempre em nosso meio, Pai. O Senhor que não deixa faltar nada, Pai. Coloque-nos, Pai, a palavra que cada um precisa, Senhor. Utilize, Pai, utilize os seus instrumentos que aqui estão, Pai. Pois assim, Pai, queremos servir. Queremos edificar o seu reino, Pai, para que possamos refletir através de nós a sua luz, Pai, e fazer com que outros tenham o mesmo anseio que tenhamos, Pai. Sim, Pai, pois ansiamos muito, Pai, estar contigo. Ansiamos muito a sua presença, Pai. Como é gostoso, Pai, desejar a ti. Como a sua presença nos dignifica, Pai. É bom demais. É bom demais tê-lo em nosso meio, Senhor. Obrigado. Obrigado por permitir que nós tenhamos, Pai, possibilidades que outros, infelizmente, não contemplam, Pai. Nós vivemos no paraíso, Pai, mediante a que outros não podem. Sim, Pai. Infelizmente, a ignorância humana, Pai, é que dificulta todo o processo. Temos tudo do bom e do melhor no lugar onde estamos, Pai. E o Senhor só contempla tudo que, que nos é necessário, Pai. Nada falta, Pai. O que falta é anseio de cada um, Pai. Que cada um perceba que tudo está à disposição. Que o Senhor está de braços abertos, Pai, de braços estendidos, Pai. Assim como mostra aquela escultura, Pai, que o homem não tem coragem de segurar na sua mão. Que coisa imbecil da parte do homem, Pai. O Senhor é tão bondoso. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Que o Senhor possa entregar a palavra, Pai, que cada um queira, que cada um desperte através dela, Pai. Muito obrigado por esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos entregue. Nada nos faltou, Pai. A mesa, a família, essa reunião que tanto nos contempla. Muito obrigado, meu Deus. A Ti todo louvor e toda glória nessa manhã. Pela honra e glória do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor está de braços abertos. Glória a Deus, porque logo cedo nós ouvirmos isso, né? Que às vezes nós esquecemos. Obrigada, Márcio. Glória a Deus. Queridos, a palavra que eu só vou dar assim um melzinho, né? Porque a abertura é uma coisa mais prática, mais objetiva, mas foi tão interessante, né? Eu estava assim, eu estou indo esses últimos meses assim, eu estou indo muito para São Paulo, né? Porque os meus médicos são lá e a gente está fazendo exames, eu e o Marcelo, exames de rotina, tal. E aí eu na segunda-feira, logo depois da festa, eu fui com a Lídia e com o Alex, porque eles estavam indo para São Paulo, e eu já peguei uma carona com eles, né? E aí eu voltei de ônibus, eu volto de ônibus geralmente. E foi tão interessante porque eu fui para a rodoviária e aí eu fui comprar passagem e a passagem só tinha para uma hora depois. Geralmente eu compro a passagem 10 minutos, 15 minutos, sai o ônibus. E nesse dia só tinha para uma hora depois. E aí eu fiquei, ai Deus, como é que é? Uma hora eu já acho muito tempo, né? E aí eu fui descendo as escadas para ir para a plataforma, e logo quando a gente desce as escadas, aí tem lá bem grande assim, sala VIP. E eu nunca tinha entrado naquela sala VIP da rodoviária, né? Eu falei, deve ter algumas especificações assim para a pessoa poder entrar na sala VIP da rodoviária, mas eu fui, né? Eu falei assim, eu sou cara de pau mesmo, eu vou entrar lá, porque estava lá tudo fechado, a porta de vidro, a recepcionista estava lá. Eu falei, quer saber? Eu vou entrar e vou ver como que é esse negócio aí.
E aí eu entrei, perguntei, olá, bom dia, boa tarde, falei para a recepcionista, como é que eu faço para ficar aqui, né? Lá na sala VIP, gente, tem ar-condicionado, tem água, tem televisão, tem tudo lá gostosinho, né? E aí eu fui, como é que eu faço para ficar aqui? Já fui logo perguntando, como é que eu faço para ficar aqui? Gente, quando ela me respondeu, eu pensei que ela ia falar um monte de itens, você precisa isso, você precisa ter isso, você precisa ter aquilo. Eu falei, opa. Sabe o que ela me respondeu? É só mostrar a passagem. Aí eu, eita, simples assim? E muitas vezes eu fui lá e nunca entrei. Gente, eu fiquei assim, impressionada. E logo Deus falou comigo. E aí Deus falou essa passagem aqui em Isaías, não, 1 Coríntios 2:9. Deixa eu ver se é isso mesmo. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, a mente e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas, olha só, quando a gente lê somente esse versículo, a gente entende de uma maneira. E aí eu fui estudar. Fui estudar. E aí eu quero ler com vocês a partir, porque nós temos que ler, né? O contexto. E aí eu comecei a ler aqui a partir do 2:6. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou dos seus governantes, que logo cai no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria que nos referimos é o mistério de Deus. Seu plano antissecreto e ou oculto, embora ele o tenha elaborado para nossa glória antes do começo do mundo. Os governantes desta era, por sua vez, não entenderam, pois se houvessem entendido, não teriam sacrificado o Senhor da glória. E é a isso que as escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Querida, aparentemente a gente lê e fala, meu Deus, porque o Senhor aqui está falando de uma sabedoria que muitas vezes nós não entendemos. Por quê? Mas por que isso acontece? Porque essa sabedoria de Deus, ela estava em oculta, na verdade. Por isso que hoje a gente lê, muitas pessoas se perguntam, poxa, mas eu leio a Bíblia e não consigo entender. Por quê? Porque lá no princípio, quando era Deus, essa sabedoria de Deus, ela estava em oculta. Mas com a vinda de Cristo, ela nos foi revelada. E aí eu quero aqui falar no versículo 10. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Queridos, e aí onde eu quero chegar quando eu estive lá na sala VIP. Porque quando nós temos a sabedoria de Deus, nós temos as revelações de Deus, as revelações até as mais profundas de Deus. E através de Jesus Cristo,
nós temos essas revelações e nós podemos desfrutar de algo que Deus nos deu. Gente, isso é muito forte. Muitas vezes nós não estamos vivendo aquilo que Deus nos deu, porque nós não estamos buscando, nós não estamos entendendo, nós não estamos estudando, nós não estamos no altar secreto buscando os segredos de Deus, porque isso já foi nos revelados, queridos, já foi para nós, através da vida de Jesus Cristo, através dos sacrifícios de Jesus Cristo. Então, nós precisamos mesmo estar buscando mais a Deus, estar buscando aquilo que Deus tem, porque já nos foi, e tirar esse estigma da nossa mente que nós não conseguimos entender a palavra. Porque isso foi antes de Cristo, já era mais difícil para Cristo, mas hoje a mesma mentalidade, porque é tão forte isso, a mesma mentalidade que fica sobrecaindo sobre as nossas vidas, que nós lemos a palavra e nós não entendemos. Mas já nos foi dada essa sabedoria, e essa sabedoria, quando nós entendemos, nós usufruímos daquilo que Deus tem para nós, das coisas maravilhosas que Deus tem para nós, porque nós entendemos a Deus, nós buscamos a Deus, porque Ele nos deixou para aqueles, que a palavra fala, para aqueles que o amam. E quando você ama a Deus, você busca Deus, você tem mudança de mentalidade, você ora, você busca Deus. Queridos, eu quero aqui agradecer muito, muito, muito a Deus, porque Ele tem nos revelado grandes coisas para nós vivermos as maravilhas de Deus. Glória a Deus. Eu quero só aqui fazer mais uma pequena oração e já passar aí para a Sarina. É a Sarina, né? Que vai. É isso mesmo. Queridos, fecha os nossos olhos. Vamos fechar os nossos olhos, elevar a nossa mente, porque quando nós, o apóstolo Cloraiola fala muito, quando nós abaixamos a cabeça, às vezes as pessoas falam, abaixa a cabeça em sinal de respeito, mas é uma coisa errônea, porque quando nós abaixamos a cabeça, nós acessamos o mundo natural dessa terra, mas quando nós fechamos os nossos olhos e nós elevamos para os céus, nós estamos falando, Deus, eu quero acessar o Senhor, eu quero acessar os céus. Então vamos elevar nossa mente, nossa cabeça como sinal que nós estamos buscando Deus. Amém? Pai, em nome de teu filho Jesus, eu quero aqui, Senhor, te agradecer por esse momento onde nós estamos cada vez mais aprendendo de Ti, Senhor. Eu quero, Senhor, e eu sei que o Senhor continuará falando conosco através dos nossos louvores a Ti, através da Tua palavra, Senhor, que será ministrada aqui hoje, em nome de Jesus. Que nós possamos cada vez mais estar com as nossas mentes elevadas ao Senhor e descobrindo cada vez mais a tua sabedoria, Senhor, porque é a tua sabedoria que fará a diferença nas vidas, Pai, porque a tua palavra diz, Senhor, que buscai-nos primeiro, Senhor, o reino e a tua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas, Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja mesmo grato, Senhor, por estarmos aqui e que nós possamos estar oferecendo a Ti o melhor louvor, Senhor, e agradecidos por aquilo que o Senhor tem nos revelado e agradecido por aquilo que o Senhor tem nos deixado, Pai, porque o Senhor já nos deixou toda a sabedoria, o Senhor já nos deixou toda essa revelação, meu Pai, e que o Senhor nos deixou para aqueles que o amam, Senhor, e nós queremos aqui declarar, Senhor, que nós amamos o Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada. Em nome de Jesus. Queridos,
Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês tenham aí um culto tremendo, um culto abençoado e que vocês possam oferecer mesmo ao nosso Deus o melhor, porque Ele também tem nos dado o melhor. Amém? Glória a Deus. Shalom, shalom, meus queridos. Bom dia a todos. Que o Senhor possa estar abençoando, né? Todas as famílias aqui representadas. Esse domingo abençoado, que seja cheio da presença do nosso Deus. Até o cachorro está querendo falar aqui, Mateus. Segura a fera aí. Até ele está querendo se manifestar aqui nesse momento, né? Realmente que esse seja o desejo do nosso coração. Tem que rir, né, Karina? Que esse seja o desejo do nosso coração, de manifestar a nossa gratidão ao nosso Deus, manifestar a Ele a alegria que temos de estarmos aqui juntos, né, celebrando a Sua presença, celebrando e dizendo a Ele o quão grande Ele é nas nossas vidas, né? Léo, pelo que você pode dizer ao Senhor nessa manhã? Que grande Ele é e digno de ser louvado. Gisele, pelo que você pode declarar ao Senhor? Que grande Ele é na sua vida. Rita, pelo que você pode falar? Que grande é o Senhor. Eu tenho certeza, irmãos, que cada um de vocês que está aqui nessa manhã tem muitos e muitos motivos para poder declarar nessa manhã que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Como o nosso pastor Marcelo nos lembrou na quarta-feira, né? Na nossa escola de princípios, né? Nós ainda não tivemos a noção, né, pastor Marcelo, do que recebemos ali naquele domingo passado, quando estivemos juntos, né? Das bênçãos que o Senhor ordenou sobre as nossas vidas, enquanto estávamos debaixo daquela tenda, né? Que realmente nós possamos, nesse primeiro momento agora de louvor, estar trazendo a nossa memória, lembrando e declarando ao Senhor a nossa gratidão, dizendo: Senhor, Tu és grande por isso, Tu és digno por aquilo, deixando que fluam do nosso interior, né? Palavras de amor, de celebração, de gratidão ao nosso Deus, porque somente Ele é digno. Vamos juntos, então, celebrar ao Senhor? Me ouvindo? Todos estão ouvindo? Maravilha. Então vamos orar a Deus e pedir a Ele que nos conduza nessa ministração, nessa conversa, nesse bate-papo, que a gente recebe uma revelação de Deus e às vezes a gente tenta passar ela de uma forma íntegra para vocês, mas só quem recebe, quem sente na pele, que percebe o potencial disso tudo, não é? A gente passa, tudo que a gente recebe, a gente tenta passar da melhor forma possível. Mas o que a gente recebe fala primeiro com a gente. E às vezes não fala na mesma dimensão que fala comigo, fala com vocês, né? Tá bom? Porque o que a gente recebe é como se fosse uma espada de dois gumes. Fala com a gente, fala com todos. Vamos fechar os nossos olhos, lindos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus estamos reunidos em Teu nome, Senhor. Estamos nesta manhã reunidos para juntos Te darmos graças, Pai. Para juntos exaltarmos o Teu nome, para juntos falarmos uma mesma língua, Senhor. Não é uma confusão de línguas como naquele dia na Torre de Babel, Senhor, onde se falava e ninguém se entendia. Mas aqui não, Senhor, aqui estamos falando uma linguagem que todos, Senhor Deus, têm inteligência de diversas maneiras para entender o que nós vamos falar. E principalmente temos a sabedoria divina distribuída a cada um de nós. Por isso, Senhor, seja o Senhor a ministrar, seja o Senhor a falar. Senhor, seja eu um porta-voz daquilo que o Senhor colocou no meu coração e que eu consiga transmitir, Senhor, essa palavra da forma mais clara, mais pura possível, Pai. Senhor,
que os anjos do Senhor estejam com cada um de nós. Que o Senhor, meu Deus, esteja abrindo os céus, abrindo o nosso entendimento, abrindo os nossos olhos, para que compreendamos a Tua palavra, Pai. Assim eu oro, Senhor, declarando a paz do Senhor sobre cada casa, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Cada um dentro das suas lutas, cada um dentro dos seus desafios, dos gigantes, né? Todos nós estamos enfrentando gigantes. Alguns já passaram pelo gigante, agora está na cova dos leões. Depois vai entrar na fornalha. Então, cada um está no seu, né? No seu vucu-vucu aí de desafios espirituais. Cada um está. E quem não está, procura estar, tá bom? Porque nessa terra aqui, queridos, a gente talvez tenha um período de trégua, de paz, mas a gente tem que ficar esperto, tá bom? Que para nós, assim, é difícil, né? A gente tem momentos que você fala, meu Deus, estou respirando agora, uau! Mas depois volta a usar máscara de oxigênio, né, Renatinha? A Renatinha coloca a mão no sol e fala, meu Deus, eu não sei em que momento eu estou, se eu estou com a máscara de oxigênio ou se eu estou naquele momento de respirar sem ela, né? Ô, Renatinha, quanto mais prova, mais pura você está ficando, tá? É como se fosse o ouro, né? Quanto mais está passando pela purificação, mais puro está ficando. E você, Renatinha, vou te falar, viu? Vai ser um ouro de não sei quantos quilates, viu? Mas que vai ter uns quilates fortes. Por enquanto, aguenta aí os que mordem, tá? Tá bom? Fica... Oi, nega. É verdade. Eu e a Rose estamos falando, de vez em quando eu e a Rose a gente entra no entendimento. Aqui ela na sala, ela num quarto lá e eu aqui na cozinha, tá? Amigos, eu tenho que lembrar vocês, porque Deus ele colocou no meu coração que a companhia de Daniel é uma escola, né? É uma academia de formação de pessoas, de profetas, apóstolos, evangelistas, mestres de mercado. E por isso nossa vida é muito corrida, né? Nossa vida é muito corrida, né? Porque a maioria de nós somos empresários, somos empreendedores, estamos correndo atrás, né? Do pão nosso de cada dia. Depois que Noé pisou na bola lá, Deus falou: agora você corre atrás do pão nosso de cada dia, que não vai ser fácil assim, não, né? Então a gente está correndo atrás do pão nosso de cada dia. E eu percebo que nós, companhia de Daniel, temos nos ocupado com muitas coisas e nos esquecido muitas vezes do que temos recebido. Deus colocou no meu coração sempre lembrar vocês que a gente está no mês de Israel, um mês muito legal, tá? Um mês realmente de começo e recomeço de muitas coisas, um mês de finalizações, de concretizações, né? Mas é um mês que a gente está lutando contra uma potestade chamada Têmis. Tá? Você não pode esquecer disso. Existe uma potestade aí desvirtuando moral, se levantando contra governos. Então você não pode esquecer disso. A entidade maligna que está tentando reger e tomar o trono neste mês chama-se Têmis. Mas como a música diz, não temas ele, tá bom? Fique firme que a gente vai conseguir passar por esse mês dando glória a Deus e aleluia. Amém? A Sarina lembrou muito bem sobre tabernáculos. Ali não foi só um ajuntamento de pessoas que realmente compartilhavam mesmas ideias. Ali realmente Deus ordenou a bênção dele sobre as nossas vidas. Porque todos nós estávamos em comunhão naquele dia, né? Quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção e derrama sobre nós o óleo da unção. Então, aquele dia foi um dia muito marcante para as nossas vidas e para as nossas gerações. Não foi só um ajuntamento, não foi só comidinha gostosinha e não foi só ver os irmãozinhos bonitinhos. Não, foi muita bênção rolando aquele dia, Gisele, hein? Aquele dia, Gisele, Deus liberou uma porção bem diferente sobre a sua vida e sobre as nossas vidas também. Tá bom?
Então Deus colocou no meu coração sempre estar lembrando os irmãos dos acontecimentos aí, porque realmente a nossa vida ela é muito corrida, né, Ana Luísa Tavares? Nossa vida é muito corrida, a gente está correndo atrás, né, de fazer negócios, de fazer o dinheiro acontecer. Muitas vezes a gente acaba esquecendo, né, que realmente a gente está na fila da bênção. Daqui um pouquinho a Ana Luísa Tavares é a primeira para receber. Falou, oh, Glória, esperei, mas recebi. Isso é bênção, hein? Então a gente não pode esquecer dessas coisas, amados, tá? É muito importante sempre lembrar. Eu quero compartilhar com vocês, pessoal, algo que realmente ele vai assim, ó, a palavra que Deus colocou no meu coração, se ele não mudar daqui para frente, de repente ele fala, a Cristiane vai trazer a palavra hoje. Eu falo, oh glória, Senhor, eis-me aqui para passar a bola para ela. Eu falo, oh glória, hein? Tudo bem? Mas a palavra que até então Deus colocou no meu coração aqui, ela é baseada numa imagem que vocês vão ver. Daí vocês tirem as conclusões de vocês, como é que vai transcorrer essa mensagem. Tudo bem? Tentei construir ela através da inteligência artificial, mas eu não sou assim dotado de habilidades ninjas que nem o Alex Souza, né? Isso que o Alex Souza, assim, inteligência artificial, ele fecha o olho e fala, inteligência artificial, cria US$ 100 para mim, a inteligência artificial cria para ele. É uma coisa espetacular isso. Mas eu vou chegar nesse nível do Alex, tá bom? Mas eu quero compartilhar com vocês uma imagem, tá? O meu Zoom aqui está em inglês. Cadê a minha amiga do inglês ali que fala? Onde compartilha minha amiga do inglês? É share, pastor. Share, pastor, share. Que bonitinho, share, pastor. Da hora. Deixa eu só ver se eu vou conseguir. Se eu não conseguir, vamos lá. Ele está falando em inglês alguma coisa que eu não estou conseguindo. Ô, Miss Full Simpatia. screen agora. Ah, sim, agora eu vou conseguir, porque você me deu essa oportunidade. Vamos ver? Tenta aí. Deixa eu ver. É pelo outro, tá? Marcelo Barbosa Pastor, deve ser o outro, hein? Ainda não foi o outro também, Marcelo. Não foi, né? Não, você clicou em full screen e deu um play ali? Start, Deixa eu ver só. Ó, eu tô no Char. Ah, agora sim, o Char resolveu trabalhar do meu lado. Boa. Aí, tá Então, vindo, peraí. Pronto. peraí. Apareceu para vocês? Tá um pouquinho pequeno, mas tá aqui o Hum, sonho. Aí agora você empurra para baixo um pouquinho, assim. peraí. Ó, Tá ó, um sonho, pouquinho. tá? Isso Conseguiu aí. ver o sonho aí? Yes. Yes, Depois. eu vou ler o sonho para vocês, tá bom? Mas dá uma olhada nessas imagens aí. Parece um pouco assustador e até é, tá? É para cair um temorzinho no seu coração, porque caiu no meu, tá bom? Eu vou ler. No meu sonho, eu via uma massa de ar que mais parecia um ciclone, levando um grupo de crianças bem pequenas para longe. Elas passavam por mim e eu não conseguia ajudá-las. Eu quero que você imagine assim, uma massa de ar, no fundo dela assim parecia um ciclone, tá? E essa massa de ar, um monte de criança amotinada, parecendo, tá? Parecendo essa imagem aqui assim, mas eram crianças menores, tá? E assim, a massa de ar passava por mim assim, cheia dessas criancinhas, uma segurando na outra, e ia embora, eu não conseguia segurar. Aí uma outra massa de ar levava crianças um pouquinho maiores, tá? 7 anos mais ou menos estas crianças tinham. E elas formavam um círculo, né? Elas pegavam a mão assim uma da outra, como se fosse essa outra imagem aqui assim. Elas pegavam a mãozinha uma da outra e realmente, né, na hora que a massa de ar ia passar por mim assim, eu consegui pegar na mão de uma destas crianças e puxei elas para baixo. E no mesmo instante que eu puxei as crianças para baixo, no mesmo instante, eu vi um ônibus escolar descendo do céu, tá? Parecia um ônibus escolar do americano. Na hora que o ônibus descia do céu, batia no chão, ele ia cavando um buraco no chão, assim, levantando a terra, né? E o ônibus estava cheio de crianças. Agora eu quero que você imagine que você é uma pessoa inteligentíssima. Eu quero que você imagine por onde essa mensagem ela vai caminhar. Quero que você, na sua imaginação brilhante, vendo, né, ou ouvindo
sobre o sonho, eu quero que você imagine por onde nós vamos trilhar a nossa mensagem, aonde vamos chegar, né, ouvindo e observando essas imagens. Eu tenho ouvido falar já faz um tempo, até mesmo o apóstolo Coraiola já falou, que o avivamento ele vai vir através das crianças. Aí eu me pergunto, né, por que que o avivamento vai vir através das crianças? Por que já não vai vir através dos idosos agora que temos, das pessoas mais maduras? Por que que o avivamento não vem dos jovens, né, ou dos adolescentes? Por que que o avivamento vai vir das crianças? Quero que você também se pergunte por isso. Por que que o avivamento não vem por você, Ana Luísa Tavares, que é uma jovem do Senhor? Hein, Fabiana? Por que que não vem o avivamento através da sua vida? Você pode até contribuir para que ele aconteça. E você vai ter que contribuir. Ou você e eu venhamos contribuir, ou realmente a gente vai ter um outro problema a ser resolvido. Então, eu tenho ouvido falar muito, não por uma boca, não por duas bocas, mas eu já tenho ouvido falar por várias pessoas que o avivamento vem através das crianças. Então, eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus, por favor, em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Mateus 19. A partir do versículo 14. Deixa eu só pegar minha Bíblia aqui. Enquanto vocês estão abrindo a sua Bíblia aí, eu vou pegar uma das minhas Bíblias aqui, tá? Só um pouquinho. Ninguém saiu, ninguém foi embora, todos estão aí? Ótimo, vamos fazer a leitura. Estou abrindo aqui, tá? Mateus 19. Nesta hora, cadê? Deixa eu ver só quem está aqui. Tá. Nesta hora, Mateus 19, vocês ficam me olhando com essas carinhas lindas de vocês. 19, a partir do 13. Jesus e as crianças. Jesus tinha uma afinidade com crianças que era uma coisa maravilhosa, né? E a gente também, às vezes, tem umas afinidades, às vezes dá vontade de, né? Às vezes dá uma vontadinha, tem gente que não tem afinidade com crianças. Até aí tudo bem, queridos, tá? Depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas, tá? Então, quem tem que fazer isso hoje somos nós, tá? Pergunta talvez seja assim: estamos fazendo isso pelas crianças? Quando as crianças colam até nós ou chegam até nós, a gente tem feito alguma coisa nesse sentido, né? Mas os discípulos a repreendiam, tá? Então, é esse ponto aqui, algumas coisas eu vou falar do que eu escrevi, tá? Outras eu vou ler, tá? As crianças gritavam, em outras traduções, Hosana, Hosana ao filho de Davi. O que as crianças estão gritando hoje em dia, pessoal? Mãe, eu quero meu celular. Mãe, eu quero celular. Mãe, quero celular. Né? O que as crianças estão gritando hoje em dia? As crianças se aproximavam de Jesus e gritavam, Hosana ao filho de Davi. Olha que coisa mais linda, gente. Pelo amor de Deus, as crianças gritavam, Hosana ao filho de Davi. Mãe, eu quero meu celular. Mãe, se você não me der meu celular, eu vou me cortar. Mãe, se você não me der meu celular, eu vou sair de casa. E a mamãe e o papai vai lá e compra o celular. E nada de Hosana ao filho de Davi. Então, queridos, continuando a leitura, diz assim, ó. Então disse Jesus, deixa vir a minhas crianças e não as impeçam. Agora eu quero que você também, querido, pense bem o que tem impedido as crianças de chegarem até Jesus. Alguma coisa aí. Ai, meu Deus do céu.
Meu Deus do céu, também. Oh my God. Sim, oh my God. Então ficou assim, o que que tem impedido as crianças de chegarem até Jesus? Quero que você pense bem nisso, pense bem na imagem, pensa bem naquela infinidade de crianças se perdendo. Nós estamos perdendo crianças. Se o avivamento vem através delas, muitas delas estão se perdendo e por culpa de quem? Delas mesmas? Tá? Quero só que você pense nisso. Então Jesus conclui assim, ó: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence ao que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Vou deixar minha Bíblia aqui do lado. Deixar minha Bíblia aqui do lado. E vamos trabalhar essa passagem, né? Então, nosso texto hoje, se me cortar, vocês me avisem, tá? Ai, pastor, você não estou te ouvindo, aí vocês me avisem, tá? Então, vamos partir do princípio, tá? Eu contei um sonho para vocês, meu. Compartilhei um sonho que é uma preocupação nossa, tá? É uma preocupação nossa essa questão das crianças, tá? Aí a gente parte, aí vocês vão anotando os versículos aí, e se der para nós falarmos sobre eles ou pontuarmos eles, faremos, tá? O Salmos capítulo 8, ele vai falar que dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, ele suscitou o louvor. E o perfeito louvor, ele vem das crianças, tá? Então a gente precisa entender isso, tá? Aí eu vou trilhar um caminho dos jovens, das crianças e dos velhos. Por exemplo, em Atos 2:17, Atos 2:17, é o cumprimento de uma palavra que foi profetizada por Joel 2:28, tá? Então, Atos 2:17 é o cumprimento de Joel 2:28. Obrigado, Alex. Onde diz que os jovens terão visões. Aí eu pergunto assim: os jovens estão tendo visões? Fala para mim se os jovens estão tendo visões. Eu tenho uma infinidade de jovens que deixaram de sonhar há muito tempo. Tá? Não sonham mais, não têm perspectiva, não têm motivação, não têm o porquê continuar estudando, não têm satisfação de fazer as coisas. Os jovens estão tendo visões. Cadê o cumprimento da palavra de Joel 2:28, que se concretiza ou se é lembrado em Atos 2:17? Os jovens estão tendo visões. Para o corpo, o pessoal está assim, ó, estreitando laços com o Senhor. Os jovens precisam estar tendo visões. Cadê a visão dos jovens? Né? Que visão eles estão tendo de futuro? Será que eles pensam no futuro? E eu tenho instigado os jovens, né? Aí eu falo para eles: olha, imagina só, desde que o Brasil ele tentou uma independência, gritou morte, a gente continua dependente de um monte de coisas. E eu falo para eles: olha, meus bisavós tentaram fazer um Brasil independente, não conseguiu. Meus avós tentaram fazer de um Brasil independente, mas não conseguiu. Meus pais tentaram fazer um Brasil independente, mas não conseguiu. Eu falei para eles: eu estou tentando fazer um Brasil ser independente, seja de tecnologia, seja financeiramente, seja em qualquer área, né? Na questão da palavra. A gente está tentando. E eu falo para eles: vocês podem fazer com que o Brasil seja independente de outros países. Mas os jovens estão sem visão, queridos. Por que os jovens perderam a visão ou já nasceram sem visão? Cadê a visão que os jovens precisam ter? Uma visão das coisas de Deus, uma visão de um futuro melhor, uma visão de ter uma profissão. Então, se eles não têm nenhuma motivação, para que ter visão? Sem motivação, para que visão, meu querido? Se você não passa para os seus filhos, que talvez sejam jovens, ou vão entrar nessa fase da juventude, sobre uma visão de perspectiva bacana, para que vai ter motivação? Então, os jovens
Falei sobre o futuro com a minha filha. Não, me senti uma probabilidade de outra fala. Eu imagino que sim, né? Sabe por quê, pessoal? A visão que os jovens estão tendo, uma boa parcela dos jovens, não estou generalizando, uma boa parcela dos jovens, a única visão que tem é da internet, das pornografias que estão liberadas na internet, das falcatruas, dos joguinhos que a internet está liberando, de uma falsidade de uma inteligência artificial, porque existe a parte da inteligência artificial verdadeira, mas existe uma falsa inteligência artificial, são as fake news que os nossos jovens acabam acreditando. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque os nossos jovens, uma boa parcela dos nossos jovens, perderam a visão e cederam realmente a toda esta plataforma tecnológica de um monte de regalias que é oferecida para eles. Então, a gente precisa tomar cuidado. Os jovens já não têm visão mais. Então, eu não sei como retomar isso novamente, queridos. Mas a minha preocupação, desculpa falar para quem é jovem, a minha preocupação não está com os jovens. A minha maior preocupação não são os jovens. Os jovens, eles vão, de alguma maneira, em dado momento, eles vão ter que se encontrar numa visão de futuro, numa visão de Deus. Aí eu vou para uma segunda etapa dessa profecia de... Quem tem filho jovem, levanta a mão, pessoal, por favor. Filho jovem. Uau, muita gente tem filho jovem, hein? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, que a goela está falhando as catracas aqui já. Então, temos muitos jovens, né, que fazem parte da companhia de Daniel, porque você fazendo parte da companhia, os jovens também fazem parte da companhia. Alguém há de se levantar no meio de nós para fazer um trabalho para influenciar os jovens e resgatar a visão que eles precisam ter acerca de todas as coisas. Amém? Alguém vai precisar se levantar para isto, gente. Tá bom? Precisa haver um resgate. Deus levantou o pastor Marcelo. Obrigado. Então, estamos aqui, né, gente? Estamos aqui. Obrigado, viu, Lídia? É só pé no peito do pastor Marcelo. Pá! É. Mas obrigado, Lídia, tá? Te amamos, viu? Então, partindo desse princípio, os jovens estão aí, concordo plenamente. Alex, tá bom, viu? Te espero aqui hoje com a Lídia também, tá, Alex? A gente vai conversar sobre isso, viu? Tá bom? Então, queridos, os jovens estão dentro desse contexto. A gente precisa fazer alguma coisa? Precisamos, urgentemente. Resgatar as visões, a visão que esses jovens precisam ter sobre um futuro promissor, né? O nosso apóstolo João sempre fala, né? Não precisa ser resgatado isso porque eles estão sem perspectiva e sem motivação. Os velhos, ninguém quer ser velho, né? É engraçado, né? Ninguém quer falar assim, eu sou velho. Não, quando os meus alunos falam, professor, você é muito velho. Eu falei, velho? Que velho o quê, meu? Tá doido? Eu não sou velho, não. Mas, de acordo com a profecia de Joel, os velhos sonharão. E eu tive um sonho, não fala para ninguém não, tá? Eu tive um sonho esses dias sobre as crianças que eu passei para vocês, mas eu não sou velho, tá? Então deixa bem claro, eu não sou velho. Então os velhos sonharão. Gente, que velho está sonhando hoje em dia? Muitos velhos, muitos idosos, né? Muitas pessoas maduras, né? Os 60 a mais, que seja. Estão sonhando o quê? Já desmotivaram, perderam, né? Perderam a esperança em muitas coisas. E tem que levantar, tem que se levantar alguém, gente, para falar com essa faixa etária de 60 a mais aí, para resgatar os sonhos dessas pessoas mais maduras. E quem vai se levantar? Quem será que vai se levantar para trocar uma ideia com esses 60 a mais aí, para realmente resgatar os sonhos, né, deles? Porque os velhos sonharão. Cadê os sonhos dos velhos, né? Falar para a gente, olha, eu sonhei algo assim extraordinário, Deus me deu um sonho, né? E eu sonho ainda em fazer uma faculdade, né? Cadê os velhos falando assim, né? Os 60 a mais que seja, troca esses velhos pelos idosos, tá? Ou troca esse velho pelos, né, mais maduros, tá bom? Mas cadê os sonhos dessa turma, pessoal? Pararam de sonhar? E pegar a chuteira e colocar na prateleira e falar, agora
eu só quero esticar minhas pernas, assistir minha televisão, e é isso. Não deve ser isso, né, gente? Alguém escreveu, deixa eu ver, paz, vem aqui cheio de sonhos e projetos. Aí, Andréia, tá estourando, aí, a Andréia tá cheia de sonhos, é isso mesmo, tá? Então, Andréia, você é uma fonte de inspiração e deixa a unção fluir nessa companhia de Daniel para que os idosos, os mais maduros, voltem a sonhar. Amém? Tem muito sonho aí para ser sonhado e ser vivido, gente. Tem muitos sonhos para ser sonhado e ser concretizados. Vamos deixar isso acontecer. Continuam me ouvindo ou não? Tá. Então aí, né? Ninguém tá dormindo não, né? Se eu pegar alguém dormindo... Gente, desculpa, gente. Eu vou ter que falar, eu vou ter que falar, confessar o meu pecado, gente, para vocês. Aí a Ana fala, o pastor vai confessar o pecado. Eu tenho que confessar o meu pecado, gente. Preciso confessar o meu pecado. Na escola de quarta-feira, gente, Sarina, você não fala nada, hein, Sarina? Por favor, hein? Na escola de quarta-feira, na hora que alguém pediu, o Juliano começou a orar, gente. Na hora que o Juliano começou a orar, gente, eu fiz assim, ó. Gente, eu fui arrebatado no sono, gente, pelo amor de Deus. Gente, eu fui arrebatado, transladado, eu fui possuído pelo sono de tal maneira, gente, que eu vou te falar. Na hora que eu abri o meu olho, cadê vocês, gente? Me abandonaram? Gente, eu falei, pessoal, será que vocês foram arrebatados e me deixaram aqui? Ou será que eu fui arrebatado e vocês ficaram? Eu sei lá o que tem que aconteceu, gente. Eu só sei que eu fui arrebatado num profundo sono e acordei, levantei. Cadê todo mundo, gente? Onde vocês foram? Me deixaram aqui sozinho, foi? Gente, eu falei, Rose, eu dormi na hora da oração, Rose. Foi um sono tão gostoso e profundo que eu fui arrebatado pelo sono, gente. Desculpa, me perdoa aí. Não sei nem se alguém percebeu alguma coisa disso, mas eu fiquei com uma vergonha terrível depois, viu, gente? Eu só vi a câmera, todo mundo tinha desligado a câmera, tinha acabado a reunião, e eu lá dormindo, achei engraçado. Eu estava num profundo sonho e sono, gente. Acontece, tá? Então, os jovens, eles precisam voltar a ter visão, gente. Eles precisam voltar a ter perspectiva de um futuro promissor para eles. E eu falei numa reunião de pais que teve esses dias, eu falei, olha, os seus filhos estão completamente desmotivados. Eles não têm razão de continuar estudando. Seus filhos não têm razão, não têm motivação. Por que que eu vou estudar? Para que eu vou estudar? Um monte de youtuber aparecendo por aí, fazendo um monte de palhaçada e falando um monte de besteira, está enriquecendo. Eles estão se inspirando nesses caras, as meninas se inspirando em um monte de meninas que realmente estão aí tirando as roupas na internet e ganhando muito dinheiro fazendo isso. Eu falava, para que eu vou estudar se essas pessoas ganham muito mais que você, professor? Eu falo, é verdade, ganham muito mais que eu, é verdade. Os meninos da biqueira lá ganham muito mais que a gente, é verdade, eu concordo plenamente, né? Mas, assim, aonde isso tudo vai chegar, gente? Quando eu falo para vocês que estamos perdendo os nossos jovens, que deixaram de ter visão, é porque eles não têm motivação dentro de casa mais. Eu falei para eles, os meus pais nunca me motivaram a estudar. Meus pais nunca falaram, filho, vai estudar, vai mudar a estrutura da nossa história familiar. Meus pais nunca falaram para eu estudar, você entendeu? Os meus pais são de uma geração que era de uma força de trabalho, CLT, né? E inspiraram eu a ter uma carteira assinada. Falou, você precisa ter uma carteira assinada, isso você precisa ter. Uma carteira assinada que vai assegurar o seu direito. Se acontecer alguma coisa com você, você está garantido os seus direitos. Então, eu venho de uma geração, né, meus pais, né, para eles, o fundamental era ter uma carteira assinada, nada de empreendedorismo, nada de fazer uma faculdade, vai ser CLT. Né? E a gente caminhou com isso durante muito tempo, com essa visão, né? A companhia de Daniel, ela nos instiga realmente a dar um passo nesse caminho, né? A sair da onde você está estacionado,
a sair da onde você parou e avançar. Na companhia de Daniel, querido, se você só não avança se você não quiser. Tudo bem? Porque o tempo todo a gente está no meio dos doutores, nos meios dos mestres, né? E são inspiração para a gente. Tudo bem? A Renata aí, que, né, ativou algo que já havia feito no passado, ativou, está aí, né, correndo, né, pela formação dela, e tantos outros aqui, vocês são inspiração para nós, vocês nos inspiram. Tudo bem? Vocês nos inspiram, vocês, doutores, precisam instigar esses jovens que temos aí na companhia realmente a ir à luta e se formar doutores, se formar engenheiros, se formar o que quer que seja. Inspiram esses jovens. Eu vejo vocês aí, empresários, vocês podem incentivar os jovens. Olha só o caminho que a gente está trilhando hoje. Tá? Eu falei que os jovens até então estavam sem visão, mas vocês têm visão de futuro. Vocês têm visão de mercado de trabalho. Vocês têm visão de formação de pessoas e vocês têm essa responsabilidade de instigar esses jovens a voltar a ter visão. Vocês precisam fazer isso. Ana, você é uma empreendedora, Ana. Vira e mexe, você está no meio de umas palestras muito flamejante, muito cheio de fogo e conhecimento. A doutora Dani Tescari, gente, doutora, por favor, vamos reunir esses jovens aí, vamos falar que é possível eles chegarem lá. Hein, Cris? Você está formando um monte de gente, Cris. Vamos reunir esses jovens aí, fazer uma formação para esses jovens, falar, é possível você chegar, mesmo não tendo absolutamente nada? É possível vocês chegarem lá? Vamos aí, Mirella. Sacudir essa turma aí, pelo amor de Deus, esses jovens perderam a visão, e quem vai resgatar a visão dessa turma é quem tem visão. E vocês têm visão, gente. Né? Vamos lá, Roseli. Vamos lá pegar esses jovens aí que talvez a gente nunca tenha pensado que fosse o nosso público e vamos falar para esses jovens que é possível arregaçar as mangas e correr atrás realmente de muitas coisas que eles pararam de correr atrás. Né? E tanta gente, tanto empresário temos aqui, vamos instigar esses jovens a ter visão novamente? Né, Cláudio? Cláudio, com uma formação de pessoas extraordinária, vamos formar um dia, reunir jovens não só da companhia, vamos fazer um trem aí para abalar essa juventude, resgatar a visão dessa turma aí, pelo amor de Deus. Isso é possível, hein, Renatinha? Renatinha deu um sorrisinho e falou, é possível isso acontecer. Eu creio que é possível. Eu creio que isso exige de nós tempo. Eu sei que isso e tempo é um elemento que nos falta muitas vezes, mas não quero receber a culpa no final das contas de ter abandonado os jovens, ter-os feito perder a visão. Porque no final das contas, Renata, a gente vai estar diante de Deus prestando conta, e uma das contas que a gente vai prestar é esta. O que você fez pelos jovens? O que você fez para resgatar a visão dos jovens? Para tanto, a gente tem que sentar e bolar alguma coisa para resgatar a visão dos jovens, hein? Pessoal, isso não é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade nossa. Quando a gente fala que os jovens são o futuro do Brasil, que futuro esse Brasil terá? Fala para mim, que futuro esse Brasil terá? Aí você fala assim, mas os jovens que eu tenho dentro de casa, não estou falando dos jovens dentro da sua casa, querido. Estou falando praticamente de quase 20 milhões de jovens que temos no Brasil sem visão. Você entendeu? Sem perspectiva. Então, a gente está falando dessa magnitude de 1 milhão de pessoas. Seu jovem, realmente, você vai ter que prestar conta dele. Agora, e os demais? Então, gente, ó, o que eu quero enfatizar é a gente tentar resgatar os sonhos que os mais maduros precisam voltar a ter, precisam voltar a sonhar. Precisam voltar para uma faculdade que sempre sonharam em fazer, precisam voltar a ser doutor, se possível for. Precisa fazer tudo isso acontecer, gente. E a companhia ela tem competência e habilidade para desenvolver um projeto de resgate de sonhos, né, dos mais maduros. A companhia tem instrumento suficiente, pessoal. Você está instrumentalizado para fazer algo extraordinário para trabalhar com os jovens. Você tem esta ferramenta nas suas mãos. Eu sei que a gente precisa correr atrás do pão nosso de cada dia, mas no dia da prestação de conta, Deus não vai falar do seu pão nosso de cada dia que Ele tem assim já dado para nós. Ele vai falar, cara, o que você fez por esse público?
que você fez por essa geração? Então é isso que eu preciso que você se atente, porque essa responsabilidade, e não adianta lavar a mão. Ah, eu vou lavar as minhas mãos porque isso não é responsabilidade. Não, gente, a gente vai prestar conta dessa situação toda. Mas a minha maior preocupação, Dani Tescari, a minha maior preocupação não são os mais velhos, não são os jovens, mas a minha maior preocupação são as crianças. Deixa eu respirar. Pesou, hein? Porque das crianças procedem o verdadeiro louvor. Porque das crianças, né, Deus suscitou o louvor da boca das crianças. Então a minha maior preocupação está relacionada, Dani, às crianças. Mas nós não vamos abandonar as outras faixas etárias, nós não vamos. A gente vai ter que sentar uma hora dessas, queridos, com quem sentir no coração. A gente vai ter que sentar uma hora dessas, fazer um projeto, a gente que forma pessoas, a gente vai ter que fazer um projeto, uma palestra, um seminário, um evento, a gente vai ter que fazer um evento para essa faixa etária e a gente resgatar essa visão de futuro, de que é possível eles conseguirem uma formação. Quem está numa faculdade, fala para eles que é possível eles entrarem numa faculdade, que é possível eles mudarem a estrutura social da vida, da família deles, que é possível todas essas coisas. Uma hora a gente vai ter que sentar e fazer isso aí, gente. Eu sei que você está correndo, eu sei que você precisa fazer negócio, eu sei que você precisa fazer a sua empresa crescer, eu sei que você precisa comprar, eu sei que você precisa adquirir, eu sei que você precisa de tudo isso, eu também preciso, gente, eu também preciso de tudo isso. Talvez seja um dos que mais precisam de tudo isso, mas não é só isso. A grande verdade não é só isso. Então, quando a gente fala das crianças, é porque é delas que realmente vai suscitar um perfeito louvor, uma perfeita adoração, das crianças que vai vir o avivamento. Então, a gente não pode abandonar essas crianças. Quando eu tive aquele sonho, não foi um sonho qualquer, tá? Eu vi crianças se perdendo, né? Mas eu vi crianças sendo resgatadas também. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. E, eu quero falar de alguns tempos de perseguição que o alvo foi as crianças. Teve um tempo de perseguição que o alvo foi as crianças. Eu até anotei aqui, queridos, e ó, eu já ouvi que o avivamento virá através das crianças. Eu preferia não ter ouvido isso. Eu preferia que ninguém tivesse falado isso. Mas eu gostaria que alguém tivesse trabalhando para que isso acontecesse. Porque quando a gente falou isso, o inferno todo está se levantando para pegar as crianças, queridos. Você imagina só, quando você abriu a boca, quando alguém abriu a boca para falar que é das crianças que vai vir o avivamento, o inferno todo está planejando acabar com as crianças, queridos. O inferno inteirinho. Não é uma potestade. Já que estão falando que o avivamento vai vir das crianças, vamos atrapalhar as crianças. É aí que está o perigo. A gente, quando está no nosso coração, o diabo não tem como sondar o nosso coração. Mas quando a gente começa a liberar palavras das crianças que vai vir o avivamento, aí, queridos, tudo vai acontecer para atrapalhar isso de acontecer. Eu espero ver essas crianças, né, se desenvolvendo, e eu espero ainda ver o avivamento que vai acontecer através destas crianças. Eu ainda quero estar vivo para ver essas crianças se tornando jovens, adolescentes e trazendo o avivamento. Eu ainda quero ver esse avivamento. Amém? Para você ter uma noção, querido, como quando o inimigo sabe
que no meio das crianças está para vir um que vai mudar a história, ele se levanta de tudo quanto é maneira para acabar com essa geração. Moisés é um caso muito típico disso. Lá, né, em Êxodo, capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Êxodo. Êxodo. Então fala dessa opressão no Egito, fala das dificuldades que o povo estava passando ali, e fala que o povo começou a clamar a Deus por um resgatador. E Deus envia, né, Deus, como o povo clamou, Deus criou um ser no meio deles que queria resgatá-los, chamado Moisés. Perdoe-me, chamado Moisés. No capítulo 2 vai falar do nascimento de Moisés. Você imagina quando Moisés nasceu, o que aconteceu com aquela geração toda que nasceu junto com ele? Né? Moisés foi um dos poupados. Mas e os milhares de crianças na mesma faixa etária dele que foram mortos? Moisés foi poupado e escondido durante 3 anos. É 3 anos? Se eu não me engano, foi 3 anos ou 3 meses? Acho que foi 3 anos, né? Depois a gente vê isso, tá? 3 anos. A Rose falou 3 anos, amor. Então foram 3 meses. Tá falando 3 meses aqui. A Roberta, vamos tirar a prova dos 9, tá? Deixa eu ver, um homem, deixa eu ver. Tá. Pesquisa direitinho, Alex. 3 anos ou 3 meses? A Rose falou 3 anos, uma pessoa falou 3 meses. 3 meses, tá? Pela boca de 2 testemunhas, toda a palavra confirma. 3 meses, durante 3 meses, ele foi escondido. Mas, imagina centenas ou milhares de crianças que foram mortas, né, por conta disso. Pessoal, então ficou assim, Então, quando sabe-se que no meio das crianças tem um que vai reestruturar, reescrever a história, o inferno todo se levanta, queridos. Então, graças a Deus, Moisés conseguiu ser poupado e, depois de uma infinidade de décadas vividas, ele resgata o povo da escravidão. Jesus, né? Quando Jesus prenunciar o nascimento de Jesus, Herodes, com medo de perder o poder que tinha, Herodes mandou matar todas as crianças, porque sabiam que o avivamento viria através ou de Moisés, que veio na época dele, o avivamento veio através de Jesus, e sabendo que o avivamento viria naquela ocasião, Herodes mandou matar todas as crianças de uma faixa etária para trás. Onde tinha um choro de criança, ele mandava ir lá e matar. Ele poupou as meninas, né? As meninas ele poupou, né? Aí você sabe quais a finalidade que ele tinha, os planos que ele tinha acerca das meninas, tá bom? Mas os meninos ele mandou matar todos. Por quê? Porque sabiam que haveria um avivamento. Eles sabiam que o poder humano, o poder das trevas estava já a ponto de ser perdido. Falou o quê? Ele se levantou. E Jesus, a família de Jesus, conseguiu fugir para outro lugar até que o Espírito Santo falou para eles retornarem, porque havia segurança. Eu só quero que vocês percebam. Aí eu vou para um episódio que aconteceu, que me envergonha como ser humano, quando Hitler, né? Episódio esse ruim de falar, porque ali o ser humano perdeu uma boa parte da humanidade. Foi quando Hitler, por conta de poder de novo, você vê, quando o poder, pessoal, perceba, quando o poder do mundo está correndo um risco de ser perdido, alguém surge para realmente fazer esse poder se perder. Mas ele não vai deixar esse poder ser perdido de qualquer maneira, ele vai tentar acabar com o poder que está chegando.
ele vai tentar acabar com o avivamento. Então, quando Hitler, que se achava poderoso, percebeu que realmente os judeus estavam reestruturando uma história nova no mundo, ele falou: o quê? Esse povo está ficando mais forte que nós aqui dentro? Vamos acabar com isso. Queridos, Hitler consentiu na morte de 1,5 milhão de crianças. Geração inteira da mesma idade desapareceu. Claro que um ou outro foi poupado. E esses caras que foram poupados, se você pesquisar a história deles, foram pessoas que receberam o prêmio Nobel, foram pessoas que escreveram livros extraordinários, foram pessoas que descobriram invenções extraordinárias, tá? Então, na verdade, em todo período histórico, quando uma criança, Deus tem plano de usar uma criança para reescrever uma história, vão tentar acabar com essa criança. Então, a minha preocupação, Roberta, minha preocupação atualmente está relacionada às crianças. Porque se delas virá o avivamento, Mirela, que tem trabalhado com as crianças, se o avivamento vai vir das crianças, eu quero que você veja o trabalho que você vai ter, Mirela, porque realmente o inferno vai se levantar contra esse público. Eu não sei, queridos, eu estou há 30 anos no Evangelho e errando pra caramba ainda, tentando consertar, mas mas assim eu percebo que é das crianças que vai vir essa situação toda. Então nós precisamos pensar, até escrevi aqui, ó, desse número de 1,5 milhão de crianças, 1 milhão de crianças eram judias aproximadamente, tá? Então o povo de Deus tentam exterminar com o povo de Deus já há muitos séculos. E você é povo de Deus. As crianças são povo de Deus. Você acha que o inimigo quer que você tenha sonho? Você acha que o inimigo quer que você tenha visão? Não, porque se você tiver um sonho que reestruture essa estrutura política do mundo, o inimigo vai tentar acabar com isso, queridos. Quantos de nós estamos sendo oprimidos, tentando esquecer dos sonhos, das visões que tivemos? Hein, Silene? Fala para mim quantos sonhos você já teve, quantas visões você já teve, e você foi tudo oprimido, hein? Foi tudo assim abafado, hein, Silene? A Silene está falando um monte. É isso que eu estou falando, Silene. Isso não pode acontecer mais, Silene. Os sonhos que você sonhou, as visões que você teve, elas não podem ser esquecidas. Elas não podem ser levadas para um cemitério, como muita gente que teve visão está lá no cemitério, muita gente que teve sonho está lá no cemitério e não viveram nem sonhos e nem visões. Isso não pode acontecer com você, meu irmão, minha irmã. Isso não pode acontecer comigo. Não pode acontecer com nenhum de nós. Tem sonho, tem que acontecer. Tem visão, tem que acontecer. Você imagina José, aquela visão que José teve. Se ele não vivesse todo o triunfo. Agora, Silene, presta atenção, Silene. José teve visão e teve sonhos. Só que até acontecer os sonhos dele, Silene, o cara passou uns tribufu nessa vida difícil. Mas ele não deixou morrer o sonho. Silene, José não deixou morrer o sonho. Você, Silene, não pode deixar os seus sonhos morrerem, Silene. Tá? Eles vão ter que acontecer. Fala, Senhor, o Senhor me deu sonhos. E eles vão acontecer em nome de Jesus. Tá? Queridos, sei que Deus, em todos os tempos, poupou um ou outro, tá? Que faria a diferença na humanidade. E agora? E agora? Quem dentre essa humanidade presente fará a diferença nessa humanidade? Por eu não saber quem, eu preciso cuidar de todos. Por eu não saber quem, eu preciso cuidar destas crianças, porque se no meio destas crianças agora que existem no meio de nós, o avivamento vai acontecer e eu não sei por qual delas vai acontecer, eu preciso cuidar de todas. Amém?
Estou jogando a responsabilidade para você também, querido. Responsabilidade não é minha, estou dividindo com você a sua responsabilidade. Amém? Como faremos isso? Não sei, mas Deus sabe. O que eu sei, Alex, é que temos que fazer, Alex. Mas, Alex, prepara, começa a preparar um material, seja de inteligência artificial, para a gente envolver esses jovens, para eles lerem esse material que vai levar eles ao nível que Deus quer. Como farei? Como você fará isso, Alex? Não sei. Você não vive no Kairos, você não vive no Cronos, você vive no Kairos. Então, como você fará, Alex? Eu não sei. Eu sei que a gente vai ter que fazer. Queridos, sinais do fim. Agora vem a nossa conversa de quarta-feira que eu dormi, tá? Desculpa, mas eu dormi na oração, gente. Me dá uma canja aí, tá? Eu prestei atenção em tudo, colaborei com tudo, tá bom? Me dá uma canja aí, eu tava cansadinho, tá? Isso, e não se estende muito não na conversa à noite que eu durmo, tá? Eu tenho que tomar cuidado para não dormir no volante. Ontem eu voltei para casa mais de 10 horas, ainda me perdi, gente. Tanto tempo fazendo esse caminho, eu me perdi. Pelo amor de Deus, quase fui parar em Itu. Mas eu não estava dormindo, tá? Tomei um energético para ver se eu ficava acordado. Mas eu falei, Rose, eu estou sentindo os meus olhos abertos, mas meu espírito parece que já está longe já. É, porque eu estava assim, ó, a estrada, só estava eu na estrada assim, ó, meus olhos abertos, eu só vendo a estrada assim, parecia que eu já tinha sido arrebatado no espírito, não, mas só estava o corpo lá, a carcaça dirigindo, tá? Mas graças a Deus cheguei. Me perdi, mas cheguei, hein, gente? Estou aqui. Sinal dos finais dos tempos, querido. A gente leu Marcos 13 e falamos dos sinais, né? Pais se levantarão contra filhos, filhos contra pais, as guerras e tantas coisas que mostram o final dos tempos. Mas, sinceramente, pessoal, isso foi para aquele tempo. Para esse tempo agora, os filhos estão se levantando contra pais por causa de celular. Eu já vi pais falando que o filho quase foi para cima dele porque o pai pegou o celular. Então, os pais estão se levantando, né? Os filhos estão se levantando contra os pais por causa da internet, por causa de celular, por causa destas coisas, gente. O que está acontecendo? E as guerras via inteligência artificial, que você não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Então, as guerras estão sinais, amados, os sinais estão aí mostrando aonde chegaremos se não trabalharmos profundamente com esses públicos que eu falei para vocês. Aí eu canto assim para os meus amigos, né? Para finalizar, resumindo este assunto, eu quero orar finalizando. Enquanto isto, você vai preparando a sua oferta, o seu dízimo, a sua primícia, o que Deus colocar no seu coração, queridos. Eu quero que você realmente, né? Mas eu ia iniciar, até iniciei falando de Tisrei, até iniciei falando da nossa, né? Da nossa festa de tabernáculos, mas eu ia falar assim, olha, eu sempre falo assim para os meus alunos, ó, o caderno não sai da bolsa sozinho e a caneta não escreve sozinho. Então pegue o seu caderno e a sua caneta e comece a escrever, tá bom? Espero que vocês tenham anotado algumas destas coisas. Espero que você, Márcio, tenha pego esse assunto de responsabilidade de companhia de Daniel. É, gente, a responsabilidade de cuidar dessas crianças que trarão avivamento, que você e eu, espero que a gente viva para ver esse avivamento, viu? É nossa responsabilidade. Me preocupo demais com as crianças. A Dani Tescari já se preocupa, já faz uma cotinha de tempo, né? Só que agora o negócio está mais profundo, viu, Dani Tescari? O negócio agora, ou todo mundo que tem uma, né, uma estrutura, se organiza e prepara um material, prepara uma matéria. Renatinha, Cris, Flávia, Johnny e todos aqueles que estão fazendo essas palestras. Ana Tavares, que vira e mexe, está fazendo umas lives, umas reuniões extraordinárias. Deixa eu ver quem mais eu vejo aí, a nossa, os coaches abençoados da vida. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem mais. Eu não sei do que a Aline Brusão trabalha, mas de qualquer maneira, querido, todos estes que fazem, né? Todas estas reuniões que a gente baba, a gente fica de queixo caído, que parece que é algo internacional, todos vocês, juntos com todos nós, vamos fazer algo desta magnitude para faixas etárias específicas
para resgatar os sonhos que os mais velhos precisam ter, as visões que os jovens precisam voltar a ter, e vamos resgatar o louvor, vamos envolver essas crianças em louvor, em adoração, queridos. Porque realmente eu quero ver ainda um justo reinando aqui, governando o nosso país, porque quando o justo governa, o povo tem paz. Feche os teus olhos, queridos. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, do mesmo jeito que eu recebi, Senhor, eu espero que os teus servos tenham recebido, nem que seja uma centelha da responsabilidade que pesa sobre cada um, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que muitos têm estado preocupados com seus afazeres, com seus trabalhos, com seus empreendimentos. Senhor, e é natural isto, Pai. Somos uma companhia, Senhor Deus, que trabalha nos 7 montes de influência desta sociedade. Mas nós precisamos, Pai, nesse tempo presente, pensarmos, Senhor, principalmente nestas crianças, Pai. Porque senão nós perderemos mais uma oportunidade de vermos, Senhor Deus, o Senhor operando poderosamente nesta terra, Pai. Senhor, usa-nos para elaborarmos, Senhor Deus, um plano de ação de resgate, de visão, de sonho e de louvor desses que nós falamos nesta manhã, Pai. Senhor, em nome de Jesus, talvez não tenha sido uma palavra que alguém esperava, mas eu tenho certeza que o que você esperava, eu tenho certeza absoluta que além do que você esperava, você recebeu muito mais. Porque no meio da palavra, Senhor, que nós trabalhamos, o Senhor estava operando. O Senhor operou curas, o Senhor operou milagres, o Senhor operou o entendimento, Senhor, porque o teu povo muitas vezes ele vive por falta de entendimento e de compreensão da tua palavra. E eu tenho certeza absoluta, Senhor, que o seu povo, que o Senhor dotou de inteligência e sabedoria, o seu povo recebeu, Pai. Recebemos não só por nós, recebemos pela nossa família, recebemos pelas crianças, pelos jovens e pelos mais velhos, Pai. Nós recebemos não só por eles, recebemos pelo nosso trabalho, Pai, porque não estamos aqui perdendo tempo. Estamos aqui recebendo a liberação, Senhor, de causas na justiça. Estamos recebendo aqui, Senhor, uma visão do que fazer com os nossos negócios, Pai. Estamos aqui também para isto, Pai. Estamos aqui, Senhor, resgatando aquele que está doente, aquele que está perdido, aquele, Senhor Deus, que se encontra nesse exato momento pensando em tirar a própria vida, Senhor. Estamos pensando e o Senhor está agindo nesse exato momento pela vida deste. Nós estamos falando só de crianças aqui do Brasil, mas estamos falando de crianças do mundo, Senhor. Quantas crianças no mundo estão sendo vendidas para serem objetos ou serem escravizadas? Estamos falando também por elas, Senhor, porque eu tenho certeza absoluta, Senhor, que se desenvolvendo um trabalho, uma ação, Senhor Deus, ativa, Senhor Deus, chamará a atenção não só do povo brasileiro, mas chamará a atenção do mundo, Pai. Quantas pessoas estão recebendo premiações por criarem coisas que levam esses públicos que eu citei, Senhor, à perdição, estão sendo ovacionados no mundo afora. E nós, Senhor, queremos fazer algo por esses públicos, por esses povos que são teus. Senhor, eu sei que ao falar sobre tudo isto, também passaremos por provações, por lutas, mas, Senhor, esse povo é teu. Estamos fazendo aquilo que o Senhor certamente colocou no nosso coração. Por isso, queremos te agradecer. Te agradecer nesta hora, Senhor, pois o Senhor está no meio de nós. E aonde o Senhor está, Senhor, os leões precisam fechar a boca. Onde o Senhor está, Senhor, as fornalhas, Senhor Deus, o fogo que deveria consumir não nos consome, Pai. Senhor, quando o Senhor está no meio de nós, o Senhor abre uma passagem para passarmos. O Senhor abre um caminho para trilharmos, Senhor.
e nesse caminho o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, Senhor. Por isso, Pai, obrigado. Obrigado por tudo que falamos. Que não venhamos esquecer, Senhor, que ao desligarmos esta nossa conexão, o Espírito Santo venha nos incomodar. Que você seja incomodado para fazer algo. E quando você faz algo para Deus, Deus faz muito mais por você. Pai, em nome de Jesus, já neste momento quero orar pelos dizimistas, pelos ofertantes, pelos primiciantes, por aquele que tem um coração generoso para fazer todas estas coisas, Pai. Que o Senhor, na sua infinita bondade e abundância, Senhor, porque o Senhor é um rei e está no reino de abundância, nada falta aí, e nós declaramos que nada faltará aqui também, Pai, porque o Senhor está conosco. Assim eu oro agradecido, Pai, por todas as vidas presentes, por todos que irão assistir essa conversa nossa mais tarde. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Quem concorda, diga um amém. Levanta a mão assim, Senhor, eu te agradeço. E quem quer fazer alguma coisa, fala assim comigo, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Em nome de Jesus, passo para quem de direito, obrigado. Um beijo para todos vocês. Amém, amados. Glórias a Deus por essa palavra. E eu quero trazer um ponto importante que a Mirella colocou aqui. Nós precisamos de homens que se levantem, amados. Porque as mulheres, elas têm batalhado por alguns ministérios, e especialmente o Ministério Infantil e o Ministério da Intercessão, é um ministério que é muito desafiador, porque a gente acaba que só tem mulheres. Ainda nós temos um guerreiro que está lá na intercessão, que é o Márcio, e o Gelson, que também, né, entrou agora há pouco tempo. Então são os nossos guerreiros lá, mas nós temos muitos homens aqui na companhia de Daniel. E homens que precisam também se levantar. Por quê, queridos? Dentro dessa questão das crianças, qual é o maior problema que a gente enfrenta hoje? O maior problema que nós enfrentamos hoje, tanto dos jovens, a falta de visão dos jovens, quanto a falta de apoio das crianças, chama-se paternidade. São crianças que estão sendo criadas apenas por suas mães, que se tornaram jovens, que não têm a sua identidade bem desenhada e que, por conta disso, se tornam jovens fracos, sem visão, crianças rebeldes, desobedientes. Porque quem impõe isso, quem impõe a identidade, quem determina isso, queridos, não são as mães. Nós talvez teríamos uma percepção de mundo totalmente diferente se o inverso tivesse acontecido. Se hoje nós tivéssemos mais pais do que mães. Então, amados, essa é uma chamada, essa palavra do pastor Marcelo é uma chamada especialmente para os homens. Então, homens, se disponibilizem, né? Mirella, Miúque, Gisele precisam de vocês lá no Ministério Infantil. A intercessão também precisa de vocês, porque é o que eu sempre falo, é minha birra. A gente brinca aqui em casa, eu falo que é minha birra. Eu faço campanha de oração, oro semana inteira, oro 40 dias, oro um ano. O João levanta, faz aquela oração mequetrefe e a coisa acontece. Por quê? Porque é bíblico, amados. A autoridade está sobre o homem. O homem é a cabeça. E se o homem não se posiciona, as mulheres sofrem muito mais. Então, o nosso trabalho acaba se tornando muito mais árduo, porque falta homens bem posicionados em ministérios muito importantes dentro da igreja. Dentro deles, dentro dessa visão que o pastor Marcelo teve, desse sonho que o pastor Marcelo teve, esses dois ministérios que eu acredito que são base para que a gente realmente possa começar a promover algo importante dentro dessas esferas, seja com crianças, seja com jovens, seja com adultos, seja com a terceira idade. Porque os nossos velhos, né? Às vezes as pessoas acham ruim, né? Parece que é pejorativo falar que uma pessoa é velha. Mas velho é velho, gente. Não tem como a gente. Isso não é pejorativo. Os nossos velhos, eles são os nossos grandes anciões. E são aqueles que têm
né? Como realmente nos orientar, nos aconselhar, e que, segundo a palavra de Deus também, são aqueles que estarão intercedendo por nós. Então, também precisamos daqueles que realizem trabalho com os nossos. Eu acho mais feio falar idoso do que velho. Eu não sei, é a minha percepção, né? Porque velho é jovem há mais tempo. Amém. E pegando todo esse gancho, gente, eu quero falar também para vocês que a gente sentiu muito assim lá no Ministério Infantil. Falei com as meninas essa semana e a gente sentiu muito a necessidade de justamente criarmos um material, já que nós estamos aí próximos de uma festa que nem é uma festa da cultura brasileira. Foi uma festa que foi encampada pela cultura brasileira e a gente sabe a motivação disso. A motivação inicialmente era muito mais financeira, porque isso gera recurso, né? É mais uma festa para o povo vender coisa, mais um negócio para o comércio se valer disso, mas que nós sabemos a seriedade que é Halloween. Então, queridos, não tem coisa que a gente negocia, tem coisa que não se negocia. O princípio bíblico é inegociável. Você celebrar Halloween é você celebrar a morte. E a morte não vem de Deus. A morte, ela é do inferno. Então, quando você celebra Halloween, você está celebrando Satanás. E você, como pai, como mãe, precisa ter essa consciência. Mas a escolinha faz a festa. Uai, não manda seu filho no dia da escola. A Miu que faz isso. As crianças dela, uai, o teu filho não pode faltar um dia na escola? Pode, com certeza. Então, esse é um dia que, por exemplo, a Miuque e o Cláudio tomaram isso por princípio na vida deles. Eles não mandam, nem o Pedro nem o Davi vai para a escola no dia de Halloween. Porque não são todas as escolas. Se você tá com teu filho numa escola, mesmo escola cristã, gente, é terrível isso. Porque mesmo escola cristã, às vezes tem esses movimentos. Então você, como pai, como mãe, e é tua responsabilidade, sabe por quê? Porque o diabo, ele entra na nossa na nossa inocência. Aí você fala assim, mas é só uma festinha inofensiva. Aham. O diabo só precisa de uma brechinha para poder entrar na vida, na tua vida. E o pior, entrar na vida do teu filho. Porque aí vem um aprisionamento de alma, aprisionamento do medo. Então, eu aconselho vocês a lerem o material que a gente disponibilizou lá com seriedade. Envie esse material para outros pais. Ficou com dúvida? Nos chamem, ok? A Mirella, junto com a Gisele e a Miu, que vão ministrar com as crianças, que por coincidência vai ser exatamente no dia 31, que é uma sexta-feira. Então, por favor, também é tua responsabilidade abrir o seu computador e colocar o seu filho, a sua filha. Mas ele já é pré-adolescente, mas ele coloca para participar também. Gente, eu sou da época que eu não tinha escolha, não. Esse negócio de a gente deixar nossos filhos escolher as coisas, isso aí já é uma falta de postura nossa. Não vai sentar aqui e vai assistir. Eu tava falando esses dias, o filho da Tati, acho que tava aqui, foi isso mesmo. Que a gente tava falando negócio de o quanto às vezes a gente, enquanto pais, né, a gente quer incentivar os nossos filhos a fazer algumas coisas, e aí o filho chega lá no meio do caminho e desiste. E as meninas, quando elas eram mais novas, elas começaram com essa história porque não queria ir mais para aula de inglês. Eu falei, o quê? Vocês vão terminar o inglês. Inglês para vocês é igual escola, é obrigatório. E sabe o que vai acontecer? Daqui pouco tempo vocês vão me agradecer. Pergunta para as duas hoje se elas se arrependem, porque as duas são fluentes em inglês. Pergunta se arrependem. Então, gente, tem coisa que pai e mãe não dá pra ficar negociando com o filho. E ele sentar na frente de um computador, de uma tela, eles adoram jogar, não adora? Então, você vai jogar? Ok, então você também tem o tempo de aprendizagem. E dentro do tempo de aprendizagem, as meninas têm feito um esforço muito grande para poder tornar isso mais lúdico, mais interativo. Mês passado, foi até a Mel que ministrou. Ela ministrou baseado no livro do Stephen Covey, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Então, não vão pensando que o nosso Kids, gente, é aquela coisinha, né, água com açúcar, não. Porque a gente tem percebido realmente que as crianças, elas têm sido incentivadas a entenderem qual é a identidade delas em Cristo.
Porque o dia que elas entenderem isso, elas não vão negociar nada. Nem na escola, se alguém começar a pressionar alguma coisa, elas vão saber se posicionar, ok? Então, papais, mamães, titios, titias, nós precisamos de vocês. Porque são vocês que poderão nos auxiliar nesse processo, uma vez que as meninas já estão aí trabalhando nesse sentido, que eu espero que logo nós tenhamos homens que também possam fazer parte desse ministério. Até porque, gente, olha que coisa de maluco. 99% do nosso ministério infantil são homens. A gente só tem a Gabizinha da Dani, que é menina. Olha que oportunidade que Deus está dando para a companhia de Daniel. Vocês entendem isso, gente? Isso é muito sério. Nós só temos guri. A gente só tem piá no nosso grupo. Só menino. Então, aí de novo, aí os meninos estão sendo lá, só educado pelas mulheres. A gente já tem diversas mães solo no grupo, que já tem um sufoco de ter que cuidar sozinho dos seus filhos, porque os pais, infelizmente, não se posicionam. Aí chega no Ministério Infantil, só mulherada de novo cuidando desses meninos. De vez em quando o Gigi vem pra cá, eu falo pro João, João, pega o Gigi aí e tem que tratar igual homem. Porque senão, dali a pouco, gente, a gente não sabe por que as crianças ficam afeminadas, a gente não sabe por que as crianças ficam tudo mimizenta, porque em todo lugar só vê mulher, só vê mulher, só vê mulher. E os nossos filhos, eles precisam, né, dessa conexão, desse convívio com homens, porque os nossos filhos, eles aprendem pelo exemplo. Amém, amados? Queridos, outro ponto que eu queria só relembrar aqui com vocês, nós estamos há 38 dias da nossa conferência Os Filhos do Fogo. Amados, nós estamos trabalhando intensamente aqui. Eu creio que vai ser um marco nas nossas vidas. Eu creio que vai ser um desatar no nosso ministério. Mas como, né, o tempo está correndo, eu também preciso chamar a atenção de vocês para algo, amados. Nós temos uma responsabilidade gigantesca, financeiramente falando, com o hotel. Então, nós precisamos que vocês cumpram, né, com o combinado. Quem ainda não terminou de acertar as coisas, converse com a Karina para entender como pode ser feito isso, tá bom? Se precisar, a gente tem o PagSeguro pela companhia de Daniel, então dá para fazer pelo cartão também, ok? Pelo cartão ele tem a taxa lá que ele cobra, né, no parcelamento, que não é uma taxa nossa, é uma taxa do PagSeguro, mas é uma forma que você tem de facilitar para você o pagamento. Então a gente precisa que vocês realmente alinhem isso, honrem isso, porque senão eu não sei nem o que a gente vai fazer, tá? A responsabilidade é muito grande. Acho que quantas pessoas estão inscritas, Karina? Você lembra? Tem Sim, 40 e poucas pessoas. né? Então, Não, vocês 57. 57. Então, vocês façam um cálculo aí. Claro, tem algumas crianças no meio, mas façam um cálculo aí, R$ 1.500 por pessoa, né? Então, imagina, eu não preciso nem falar para vocês, né? Aí a gente vai ter que botar todo mundo para vender picolé na rua para poder pagar a conta, tá bem? Então, por favor, quem assumiu o compromisso, honrem esse compromisso, porque é muito sério isso, tá? Tá em nome da companhia de Daniel esse contrato. E, obviamente, que a gente precisa honrar com esse contrato, tá bem? Outra coisa, amados, eu quero muito pedir para vocês, para que vocês também continuem intercessão acerca das questões do MBA. Ontem, eu, o João, a Alex, a Lídia e a Renatinha, nós tivemos mais uma reunião aqui em casa ontem, avançamos com mais algumas coisas, iremos procurar novamente, né, as pessoas que estão aí conectadas, né, em relação à questão das aulas e tudo mais. Nós queremos aproveitar vocês, que são da companhia de Daniel, para que também nos ajudem em relação às entregas, né, que serão muitas. O cronograma já foi definido, já foi desenhado. O Alex está aí no momento agora de fazer a construção de site e tudo mais, porque dia 7 de novembro eu e o João estamos embarcando lá para os Estados Unidos e nós vamos apresentar isso lá junto com a conferência que vai acontecer, tá bem?
Então, peço muito para que vocês orem, para que vocês nos cubram em oração. Isso também faz parte, queridos, dessa visão que o pastor Marcelo trouxe, né? Nós podemos capacitar as pessoas para uma visão de reino. Porque hoje o fato também de nós termos muitos jovens que estão perdidos é porque eles não entendem qual é o propósito deles nessa terra. A pessoa não sabe, para que eu vivo? Qual que é a razão da minha existência? E uma das coisas que a gente vai trabalhar muito dentro do MBA é essa questão do propósito, da pessoa entender quais são os talentos, quais são as habilidades, né? Como realmente ele pode se desenvolver como um empresário do reino. A gente vai ter ali, né, matérias específicas falando sobre isso, como que ele se desenvolve, uma visão empresarial, seja para ele abrir o negócio dele, ou seja para ele empreender dentro do negócio de uma outra pessoa também, tá? Então, que vocês possam seguir orando, né, nos cobrindo em oração, porque eu creio também que vai ser uma grande virada de chave. Eu falo que todas as vezes, amados, que a gente fala que a gente vai sentar para a gente mexer com o MBA, é uma guerra, vocês não queiram imaginar os ataques que eu e o João, a gente vive aqui, né? Às vezes eu falo assim, Senhor, minha vida estava tão tranquila, por que o Senhor foi me entregar esse projeto? As coisas estavam começando a entrar no lugar, começando a entrar nos eixos. Aí é a gente começar a mexer com o negócio, é o que o pastor Marcelo falou. O inferno se levanta, porque sabe a potência que tem um projeto como esse. E eu creio que esse MBA, ele tem um potencial de realmente transformar a cultura do nosso país e, quiçá, do mundo. Amém? É sobre isso que a gente tem trabalhado, tá bom? Queridos, que Deus abençoe muito vocês ao longo dessa semana. Quarta-feira tem Escola de Princípios. Honrem os nossos mestres e pastores, porque realmente a entrega tem sido incrível. Participem ativamente, porque esse é o momento de você receber do ensino necessário para que você possa também avançar com o chamado de Deus sobre a sua vida. Amém? Vamos orar, amados? Pai, em nome de Jesus, eu quero glorificar, eu quero exaltar o seu nome. Senhor, apresentamos tudo aquilo que foi tratado aqui nesse encontro, nesse culto. Queremos declarar, Pai, que toda honra, toda glória e todo louvor pertencem somente ao Senhor, Pai. Te pedimos perdão, Deus querido, porque muitas vezes somos nós quem não temos crido no potencial que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas através dos projetos, Pai. Nós temos já dentro da Companhia de Daniel tantos ministérios se movendo, Pai. Ministério de casais, Senhor, que às vezes também não é tratado, não é visto com a importância. Desperta os casais aqui, Senhor, para que eles se tornem verdadeiros luzeiros dentro desse ministério e que possam auxiliar a Sarina, o Juliano Panza, o pastor Marcelo e a Rose a levar esse ministério, Pai amado, para outros casais também que precisam de restauração. Temos, Pai amado, o ministério de intercessão, Senhor. Desperta os verdadeiros intercessores para que eles se posicionem, Pai. Para que eles saiam, Pai amado, daquele ambiente de comodidade. Desperta, Pai querido, também aqueles que entendem que tem um chamado para o louvor, Senhor. Continue capacitando Renata, Sarina, Dani Tescari, mas levanta outros, Pai, porque nós precisamos expandir também com esse ministério. Pai, o ministério infantil, como nós falamos aqui. Senhor, levanta homens que se responsabilizem, Pai. Que se responsabilizem. Mesmo aqueles que não são pais biológicos, que eles entendam que eles carregam, Pai, uma paternidade espiritual e que eles precisam, Senhor, também cuidar das crianças. A palavra de Deus fala sobre isso, Senhor, que a verdadeira igreja é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas, Pai. Nós precisamos de homens que se posicionem, porque temos filhos órfãos de pais vivos, Pai. E precisamos desses homens que assumam, que adotem esses filhos espirituais, em nome de Jesus. Pai, nos capacita, Senhor, em todos os ministérios dentro da Companhia de Daniel, Ministério de Ensino, a Escola de Princípios, o MBA. Pai, nós queremos dominar o mundo, Senhor, mas estamos esquecendo de primeiro dominar a nossa casa e a nossa comunidade. Então, que possamos realmente, Pai, não sentir o peso do chamado, mas sentir, Pai, a responsabilidade do chamado que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas e que possamos honrar o Teu nome, fazendo, Pai, não de qualquer forma, mas fazendo o nosso melhor, como Colossenses nos fala, que possamos fazer tudo
como se estivéssemos fazendo para o Senhor. E dessa forma eu sei, Pai, que o Senhor honrará as nossas vidas para que possamos escalar, avançar e assim ocupar os lugares altos que o Senhor já tem separado para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe ao longo dessa semana, nos sustente e nos dê as estratégias necessárias. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos. Uma semana abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. E se você sentiu no seu coração um chamado, procure os líderes dos ministérios. Se você não sentiu, mas você tem assim, ó, uma graminha de temor no seu coração, e entende que não é sobre fazer o que a gente gosta, mas é sobre fazermos o que precisa ser feito, toma vergonha na cara e também chama os líderes dos ministérios, porque todos nós estamos verdadeiramente precisando de ajuda. Amém? Queridos, Deus abençoe vocês, eu amo vocês, tá bom? Shalom, shalom.